Uma garota de programa dos Estados Unidos foi presa após ter relações com mais de 200 clientes sem avisar que vivia com HIV. Oi, eu sou Dejaí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai comentar sobre esse caso que aconteceu nos Estados Unidos, dessa garota de programa que foi presa após não falar que vivia com HIV para os seus clientes, mas aconteceu também no Brasil recente um crime em Manaus que estava sendo investigado por mais de 2 anos já, de um casal de homens que transmitiam o vírus HIV através de abuso infantil. E eles transmitiam intencionalmente, foi até vazado conversas no WhatsApp deles, onde eles conversavam ali sobre essa transmissão proposital e sobre as vítimas que quanto mais nova, melhores para eles. Foi um crime que revoltou a população lá de Manaus e já estava sendo investigado há um bom tempo, agora eles foram presos e esse caso repercutiu bastante na internet, mas infelizmente o nome da operação foi colocada como carimbadores, que era assim que eles se autodenominavam, mas a gente sabe que carimbador é um termo um pouco pejorativo e preconceituoso que foi criado lá nos anos 80 para criminalizar quem vive com HIV, né? Mas a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. Primeiro vamos comentar sobre esse caso da garota de programa, que o nome dela é Linda Celeste, de Ohio, nos Estados Unidos, foi presa, acusada de ter feito sexo com mais de 200 clientes e sabendo que vivia com HIV e não falando que vivia com HIV. Mas a gente sabe, assim, né, que uma pessoa que vive com HIV tem aquele direito de manter o seu diagnóstico em sigilo. Já não sei se lá nos Estados Unidos essa lei existe também, né? Mas me faz questionar o seguinte: as pessoas que procuraram essa garota para ter relações, será que elas queriam ter relações protegidas e falavam assim, olha, vou pagar um pouco mais para que a gente tenha relação desprotegida, porque a gente sabe que isso acontece, a gente vê muito relato de pessoas que fazem esses trabalhos sexuais, né, que trabalham, são profissionais do sexo e que recebem muitas propostas para fazerem relações protegidas, recebendo mais dinheiro. E na maioria das vezes, ou em algumas vezes, essas pessoas estão precisando ali da grana e acaba se sujeitando, acaba se colocando em risco também, né? E aí me faz pensar, por que é que criminaliza essa garota por ela não falar que vivia com HIV, mas os homens, as pessoas que procuraram ela para ter relações, iam conscientemente querer ter relações protegidas, sabendo do risco que eles podem ter tendo uma relação desprotegida. Então, assim, isentar a responsabilidade de um e culpabilizar e criminalizar o outro, ainda mais uma pessoa que vive com HIV, eu acho um pouco preconceituoso. Mas estamos falando da lei dos Estados Unidos, que é completamente diferente daqui do Brasil, né? Sem falar também que uma pessoa que vive com HIV, que faz tratamento e está indetectável há mais de 6 meses, não tem o risco de transmitir o vírus HIV de maneira nenhuma. Então a gente não sabe também se essa garota ela estava fazendo tratamento ou não. E aqui no Brasil, né, é considerado crime de lesão corporal gravíssima quando você transmite o vírus HIV propositalmente, mas deixando bem claro que na lei lá também ela é bem clara, dizendo que a pessoa que vive com HIV, se tem relações com alguém por mais de 1 ano e não disser que vive com HIV, sabendo que tem a possibilidade de transmitir e fazer isso intencionalmente, aí sim é considerado crime. Porque existem muitos casos também que a pessoa não sabia que tinha, né, e acabou transmitindo sem saber. Então, por isso que é importante a gente fazer testes com frequência, né, para descobrir a ponto de tratar e não transmitir para outra pessoa sem saber que tem, né? Mas vamos continuar aqui lendo essa matéria sobre essa garota de Estados Unidos. De acordo com o site aqui, o nome dessa garota de programa é Linda Lessesse e ela tem 30 anos de idade. Ela teve contato com pelo menos 211 clientes e aí, em 1º de janeiro de 2022, ela teve o diagnóstico positivo para HIV. E desde 1º de janeiro até agora, em 2024, que foi quando ela foi presa, ela fazia programa, mas não falava para as pessoas que viviam com HIV. Não sei como que funcionam as leis de lá dos Estados Unidos. Não sei se seria crime isso que ela está fazendo. Aqui na matéria do site também não diz. É algo até um pouco chato, né? Porque acaba trazendo um pouco de preconceito, assim, né? E criminalizando as pessoas que vivem com HIV. Porque essa matéria saiu em diversas páginas de fofocas também do Instagram. Acho ok, mas assim, nem falaram sobre como que funcionam as leis lá nos Estados Unidos e tudo mais. Então são matérias, são assuntos também que acaba prejudicando bastante aqui, né, na redução do preconceito, na redução do estigma das pessoas que vivem com HIV. Porque quando a gente fala sobre uma transmissão proposital, as pessoas acabam generalizando. Então por isso que eu falei lá no começo, né, que o fato de terem colocado o nome daquela operação de Operação Carimbadores é um pouco preconceituosa, né? A gente não pode generalizar essa situação e não pode tratar todas as pessoas que vivem com HIV dessa forma também, né? Mas enfim, fiquei preocupado com essa garota de lá dos Estados Unidos, porque como eu falei, a gente não sabe da realidade dela, a gente não sabe como que isso aconteceu, se esses clientes procuravam essas relações protegidas, se ela faz tratamento ou não, não tem escrito em nenhum lugar nenhum, nenhuma matéria fala sobre isso. A matéria só
criminaliza essa garota dizendo, ai, ela teve relações com mais de não sei quantos clientes após ter o seu resultado positivo para HIV, mas em nenhum momento dizia se ela estava fazendo tratamento, se ela estava se cuidando, se ela estava se prevenindo, enfim. E também não culpabiliza as pessoas que foram lá cometer um ato ali de ter uma relação desprotegida, sabendo da probabilidade de contrair algum IST, né, gente? Então, pelo amor de Deus, a gente sabe também que os casos positivos no meio hétero têm crescido bastante e que, infelizmente, as mulheres descobrem no pré-natal, que na maioria das vezes contraem dos seus maridos e aí só vai descobrir lá no pré-natal quando tá grávida, porque toda mulher no pré-natal tem que fazer exame ali, né, para ISTs. Então é triste essa situação e a realidade que vem crescendo no mundo inteiro, assim, no Brasil mesmo, por exemplo. Mais de 30% das mulheres que descobrem que vivem com HIV são no ato do pré-natal. Ou seja, são casadas, nunca fizeram teste antes, seus companheiros também não fazem teste, não se previnem, às vezes têm relações extraconjugais e acabam transmitindo para sua companheira, e ela só descobre no pré-natal quando tá grávida. Ou quando esse companheiro fica doente, ou quando ela fica doente, ou quando o companheiro vem a falecer também, que tem muitos casos que aconteceram dessa forma. Então já fica aqui o alerta, gente. Mesmo que você seja casado, namorado, enfim, faça teste para HIV com uma certa frequência também, tá? Isso é autocuidado, isso é prevenção. Homens são presos em Manaus por transmitir HIV para menores de idade em abuso sexual infantil. As prisões são resultados da Operação Carimbadores, que leva ao nome de como os criminosos se intitulavam, ou seja, eles se intitulavam carimbadores, ou seja, acabava até estragando, né, todo o trabalho das pessoas que vivem com HIV, que tentam reduzir o estigma, todo aquele trabalho social, né, explicando que carimbadores é um termo pejorativo, preconceituoso, que foi criado lá nos anos 90 para criminalizar as pessoas que viviam com HIV, né, porque a gente sabe que, infelizmente, no início da pandemia de HIV, lá entre os anos 80 e 90, os maiores casos positivos eram entre a população LGBT, né? E aí as pessoas queriam criminalizar a gente, né? Tanto é que, infelizmente, a gente teve que gritar muito, fazer muito barulho na rua para que o tratamento fosse criado, para que os governos, né, começassem a investir em tratamentos, em pesquisas, para que essas pessoas tivessem acesso ao tratamento. E eles só começaram a investir mais em pesquisas e em tratamentos quando o HIV começou a atingir os héteros, porque até então, quando estava atingindo só os LGBTs, para eles estava tudo bem, porque até então, né, supostamente a gente estava morrendo, então era isso que eles queriam. E aí, quando começou a atingir a população de heterossexual, foi que eles começaram a pesquisar, a fazer tratamentos, a fazer pesquisas. Então, gente, essa expressão carimbador é uma coisa muito pejorativa lá dos anos 80, que é uma coisa que não é mais para ser usada. E o ruim desses casos é que quando a mídia fala, quando a mídia vai falar sobre isso, ela acaba não explicando ali direito sobre toda a situação, né? E muitas pessoas que não têm o mínimo de conhecimento acabam generalizando essa situação. Vocês conseguem me entender? Consegue distinguir? Não é o fato deles viverem com HIV que tornam eles criminosos. Eles são essas pessoas porque eles têm essa índole maldosa de ser uma pessoa criminosa, entendeu? Mas muita gente que não tem o mínimo de conhecimento vai tratar esse caso como de uma forma generalizada, sabe? Pelo fato deles serem um casal LGBT que vive com HIV e que estava praticando esses crimes que são absurdos, né? Absurdos mesmo. E eu fiquei chocado quando vi essa matéria. Fiquei muito tempo assim pensando, meu Deus, mas que absurdo. Mas infelizmente, gente, o mundo existe muitas pessoas maldosas e criminosas, né? O bom é que eles foram presos e estão na cadeia, né? E agora que a justiça seja feita. Mas aqui na matéria da CNN Brasil diz o seguinte: dois homens de 21 e 31 anos de idade foram presos em Manaus após abusar sexualmente pessoas menores de idade e terem transmitido a elas o vírus HIV. As prisões são resultados da Operação Carimbadores, que levava o nome de como os criminosos se intitulavam. A expressão significa transmitir o vírus HIV sem o conhecimento do outro. A delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção de Criança e Adolescente, contou que a investigação começaram há cerca de 2 anos atrás, após uma denúncia anônima. O denunciante teve acesso a diálogos entre os dois homens que discutiam sobre os supostos lucros e também sobre serem pessoas vivendo com HIV. Dessa forma, eles intencionalmente cometiam esses com o objetivo de transmitir o vírus, afirmou a Joyce Coelho. Na época, a investigação não foi concluída porque a polícia não havia conseguido acessar os celulares dos suspeitos e em dezembro de 2023 foram iniciadas novas investigações a pedido do Ministério Público da Amazonas com informações recebidas pela Polícia Federal. Ambos responderão por crime de estupro de invulnerável e exploração sexual na modalidade de
infantil. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da justiça, concluiu a delegada. Gente, infelizmente, além deles praticarem esses crimes, eles supostamente divulgavam mídias desses supostos vídeos, enfim, coisas absurdas e atrocidades mesmo, sabe? Tem um vídeo que eu até compartilhei falando dessa delegada Joyce Coelho, falando sobre esse caso, que eu acho que eu vou colocar para vocês aí verem. Crianças, quanto mais novas, melhores. Eles se intitulam carimbadores e intencionalmente transmitem o vírus HIV. Na verdade, somente meninos. E como eu falei para vocês, quanto menos idade, melhor. Tem tanto o estupro de vulnerável quanto a exploração sexual, considerando que há indícios da prática de constantes estupros de vulnerável e também do compartilhamento dessas mídias que eram gravadas. É uma investigação antiga e longa. Nós tivemos conhecimento pela primeira vez há 2 anos, há cerca de 2 anos, em uma assistência técnica da cidade de Manaus, tinha sido, e foi parar lá um aparelho celular que tinha essas conversas de cunho pornográfico infantil. Eram diálogos entre 2 homens, os que foram presos hoje, um de 21 e o outro de 31 anos de idade, ambos sendo pessoas que convivem com o vírus HIV, intencionalmente faziam a transmissão desse vírus para criança em situações de abuso. E no teor dessas conversas, eles falavam a sua preferência por crianças, quanto mais novas, melhores, inclusive abordagens que poderiam ser feitas em locais públicos ou privados, inclusive em banheiros de shoppings. Pelo cunho das conversas, eles são homossexuais e tinham uma relação homoafetiva. Então, eles tinham um relacionamento e como uma espécie de fetiche. E passam uns prints de umas conversas do WhatsApp deles que são coisas assustadoras, que eu fiquei até me arrepiando aqui. Mas, enfim, gente, não vamos generalizar esse caso, até pelo fato de eles se auto-intitularem como carimbadores, que acaba prejudicando aí nessa redução do preconceito que a gente tenta passar. Porque, infelizmente, as pessoas acabam tratando pessoas que vivem com HIV como criminosos, né? Mas não é bem assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não foram notícias muito boas e que a justiça seja feita nesse caso, né? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. Não se esquece de deixar um like para ajudar aqui no canal também, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um cheiro e até o próximo vídeo.